Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro. Eu parei quando Sócrates está discutindo com Fedro sobre a arte da retórica e a impossibilidade de algumas pessoas ensinarem esta arte quando não a sabem. Inclusive, se tem uma curiosidade, né, sobre Tucídides, que viveu ali na época de Péricles, que ele cita, e que o Tucídides teria sido perguntado pelo rei da Pérsia, né, quem é melhor, é você na guerra ou Péricles? E que Tucídides teria respondido que era Péricles. E aí, literalmente, ele respondeu, né, com a minha liberdade aqui de falar com as minhas palavras, o seguinte, que mesmo que se Péricles tivesse perdido a guerra, ele seria capaz de convencer o público de que venceu. Então veja a gravidade disso, né? Quando você está ensinando essa oratória para pessoas simplesmente convencerem os outros de coisas que não é verdade para atender aos seus interesses. Continuando então, Fedro, sim, efetivamente, caro Sócrates, parece ser essa arte que os indivíduos de que falaste têm ensinado como sendo a arte retórica, sobre ela tendo escrito tratados, e a minha opinião nesse ponto é de que falaste com a verdade. Mas diz-me, como e onde procurar adquirir a verdadeira arte da oratória? Sócrates responde, a possibilidade, Fedro, de alguém se tornar um atleta perfeito também se apresenta necessariamente da mesma maneira. Se a eloquência é da tua natureza, serás um orador apreciado. Se cumprires a condição de juntares a essa vocação a prática e o exercício, se a eloquência é da tua natureza, serás um orador apreciado, se cumprires a condição de juntares a essa vocação a prática e o exercício. No entanto, se te faltar uma dessas condições, acabarás por ser um orador pouco competente. Qual seja a arte que corresponde às necessidades acima, não creio que o seu método se possa aprender segundo os caminhos de Lísias e de Trasímaco, ou seja, não é possível aprender quaisquer artes com esses sofistas, né? Fedro, neste caso, em que caminho será? Sócrates, parece, meu caro amigo, que Péricles foi entre todos o que mais se distinguiu na arte da retórica. Fedro, e por quê? Sócrates, todas as artes importantes devem basear-se na pesquisa e na meditação da natureza, pois é daí que parece advir-lhes essa sublimidade do pensamento que nela se encontra, ao lado da perfeição. Péricles assim procedeu, juntando aos seus dons naturais os dons acima apontados, ou seja, baseados na pesquisa e na meditação da natureza, pois é daí que parece advir essa sublimidade de pensamento. Teve a grande felicidade de conhecer Anaxágoras, que foi um filósofo da escola jônica, um homem deste quilate, pois se dedicou à investigação da física, estudou a natureza do espírito e a carência de espírito. Anaxágoras tratou abundantemente desses temas e transplantou-as para a sua arte retórica, do que tirou grande proveito. Fedro, que pretende dizer com isso? Sócrates, com a arte retórica passa-se mais ou menos o que se passa com a medicina. Fedro, então como? Um parênteses, veja que interessante como Platão faz também para nos explicar algumas coisas, também nos ensina de alguma maneira nessa busca, né? Que quando você compara, às vezes você consegue explicar. Você novamente não está dando a explicação da coisa em si, da substância, da essência, mas às vezes você consegue ir se aproximando de explicações através de comparações ou comparações de exclusões. Quer dizer, eu sou branca, não sou da cor amarela, né? Eu sou
alta, não sou baixa. Às vezes você vai fazendo algumas explicações, inclusive por exclusões, né? E outras por similaridades, né? Então eu sou assim, semelhante a minha cor de pele, semelhante aos russos, que são muito brancos. Mas isso também não significa que estamos acessando a verdade, mas estamos às vezes usando esses recursos para uma investigação e para nos aproximarmos. Continuando aqui. Então eu vou voltar só para não perder, né? Como a Sócrates, com a arte retórica passa-se mais ou menos o que se passa com a medicina. Fedro, então como? Sócrates, tanto em uma como em outra, cumpre efetuar a análise de uma natureza. Na primeira, a análise da natureza da alma. Tem de se levar isso em conta, de acordo com a arte, e não só pela prática empírica e pela rotina. Quiseres dar saúde e vigor a um e a outra, ministrando remédios e alimentos a um, e infundir noutra as tuas convicções, de modo a torná-la virtuosa mediante os discursos e a argumentação honesta. Que beleza isso, né? Aqui ele falando justamente sobre a compreensão da natureza da alma, que precisamos fazer essa busca. E aí a gente pode pensar inclusive nas doenças que ele cita aqui, né? Quando a gente dá simplesmente um remédio para uma pessoa, não sendo contra o remédio, estamos muitas vezes atuando apenas na consequência, mas não estamos curando a causa. Muitas vezes a causa de uma doença, ela começa num outro campo. A depressão, que vem por uma tristeza profunda, que vem por etc e tal, né? Diversas questões ali emocionais, pensamentos repetitivos que vão trazendo o adoecimento até que isso se manifesta no corpo físico, até um excesso de atividade, né, que não se dorme, um excesso de energia prânica, a pessoa que não consegue parar quieta, não consegue descansar, vai estressando todo o organismo, isso vai como consequência trazer isso, né? E aí ele dizendo a mesma coisa na questão dos discursos. Se você não conhece a verdadeira natureza das coisas, a essência, a alma, como é que você vai fazer um discurso e querer impactar a alma? E aqui tem uma questão importante também, que é Platão começando a nos falar de alguma maneira também, ou continuando, né, nos falar sobre a possibilidade de quando existe essa busca de verdade, pela verdade, a gente fazer esse trabalho sobre a alma. E aí toda essa ligação com tudo que já foi dito no livro que está falando sobre a nossa alma. Fedro pergunta e afirma: há certa verossimilhança no que dizes, Sócrates. Sócrates, e achas que será possível conhecer a natureza da alma de uma forma condicionada, independente da natureza universal? Fedro, a dar crédito à doutrina de Hipócrates, um Asclepíades, nem sequer o corpo se pode conhecer sem recorrer a esse método. Asclépio, deus da medicina, que ele cita aqui, né? Será aqui então essa questão do conhecimento da natureza da alma, como conhecê-la. Conseguimos ou não conhecer a alma através de uma forma condicionada, né? E independente dessa natureza universal? Uma boa pergunta aqui, né? Sócrates, pois ele tem razão ao dizer isso, como vês, mas além do que disse Hipócrates, é necessário saber o que diz a razão e verificar se o que esta diz concorda com a anterior afirmação. Fedro, acho que assim deve ser. Vou ler só mais esse parágrafo, eu paro e aí continuamos amanhã comentando. Sócrates, pois bem, procura agora saber o que dizem Hipócrates e a razão sobre a natureza. Não é esta a maneira mais apropriada para determinar as características de um objeto, qualquer que ele seja?
Primeiramente, cumpre saber se o objeto que desejamos conhecer é simples ou multiforme. Depois, no caso desse objeto ser simples, precisamos de conhecer as suas propriedades, qual a natureza essencial e que relações tem com outros objetos, pelos quais pode ser influenciado ou aos quais pode influenciar. Se, no entanto, o objeto for multiforme, isto é, comportar uma pluralidade de formas, teremos de as enumerar e, depois de as enumerar, poderemos proceder como já tínhamos feito para o objeto simples em relação a cada uma destas formas. Qual dessas partes é capaz de produzir uma ação e que espécie de ação, e qual é a influência desta ação. Então, estamos falando sobre a nossa alma. Por exemplo, nossa alma, queremos conhecer a nossa alma, qual é a característica da nossa alma. Ela é uma alma, por exemplo, simples ou ela é multiforme? Antes, no livro, ele já nos falou do cocheiro e dos 2 cavalos. E aí, conhecendo essa alma simples ou multiforme, o que faz com que essa alma possa ser impactada a aprender, por exemplo, a conhecer alguma coisa? E aí, conhecendo partes, será que se eu conheço partes disso, eu vou conseguir, de alguma maneira, impactar essa alma rumo, por exemplo, à sabedoria? Ou isso não é suficiente? É possível produzir uma ação quando eu conheço um objeto de uma maneira mais profunda? Qual seria a influência possível de um sofista em um discípulo, por exemplo? Será ele de fato capaz de ensinar esta pessoa na arte do discurso, já que estamos fazendo sobre isso? Ou não? E vamos continuar amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.